Estamos no trem que liga Porto Alegre à cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo faz parte, junto com São Leopoldo e outros 12 municípios, do Vale do Rio dos Sinos, rio que estamos prestes a cruzar. Essa viagem, que hoje se faz em cerca de 1 hora, já chegou a levar um dia inteiro, antes da instalação dos primeiros trilhos, em 1874. Chegou a durar 6, depois 4 horas, com o melhoramento do maquinário. Ao fundo, vemos o que se conhecia como Costa da Serra, com destaque nessa imagem para o Morro dos Dois Irmãos, que compõe uma cadeia de montanhas, a Serra Geral, que vai quase até o centro do Brasil. A região do Vale do Rio dos Sinos, especificamente as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, é conhecida pela histórica ocupação de imigrantes brancos alemães. E a versão dominante da história que se conta dessas cidades diz que foram esses imigrantes, vindos lá do fim do mar, os primeiros a desbravar essa região e a trazer prosperidade, educação e trabalho. Em 1788, o que conhecemos como Brasil ainda fazia parte do Império Português, e nesse ano o Império instalou, no que hoje é a cidade de São Leopoldo, a Real Feitoria do Linho Cânhamo. A feitoria era uma enorme fazenda que tinha como finalidade extrair a fibra dessa planta, o cânhamo, para produzir cordas que eram utilizadas no principal meio de transporte da época, barcos e navios. Nesse mapa, produzido em 1824, podemos ver que é usada como referência a mesma cadeia de montanhas mencionada antes, com o Morro dos Dois Irmãos servindo de limite para as delimitações da região da feitoria. O que pouca gente sabe é que a feitoria era comandada por 1 ou 2 feitores portugueses, mas que a totalidade dos trabalhadores era formada por famílias de escravizados, africanos e seus descendentes. Esse fato está comprovado em uma lista produzida pelo inspetor da feitoria, com os nomes de todos os escravizados que moravam e trabalhavam nela. A feitoria do Linho Cânhamo não durou muito tempo, por vários fatores. Um deles foi o fato do Império não conseguir controlar muito bem o trabalho dessas famílias, que numa atitude de rebeldia e autonomia, insistiam em se dedicar mais ao cultivo de suas próprias roças do que ao cultivo do cânhamo. Em 1824, o empreendimento da feitoria deixa de existir, e exatamente no seu lugar são instaladas as primeiras famílias de imigrantes alemães, nessa casa, conhecida até hoje como Casa da Feitoria. A escravidão no Brasil não acabou de uma hora para outra, e produziu desigualdades que são percebidas até hoje. Essa foto, por exemplo, mostra que muito do que foi atribuído ao ímpeto empreendedor e ao braço alemão, na verdade não se restringe ao protagonismo desse único grupo étnico. A região do Vale do Rio dos Sinos tornou-se progressivamente famosa pela produção de couro, mas como podemos ver na foto de 1922, tirada do interior de um curtume, é visível que o trabalho dos alemães era dividido com pessoas negras, africanos e afro-brasileiros. Essas pessoas são, além de trabalhadores, agentes e personagens históricos tão importantes quanto os alemães, e atuavam seguindo objetivos e trajetórias individuais e coletivas. Como prova desse protagonismo histórico, podemos citar esse recorte do jornal O 5 de Abril, de 6 de março de 1936. Uma aspiração dos negros. Visitou esta redação uma comissão de homens de cor, que vieram protestar contra os cinemas dessa cidade, por não lhes permitirem estes a entrada na plateia. Pleiteiam por isso que essas casas de diversões estipulem, pelo menos, um preço especial para os lugares que indicam para a classe negra. É inegável a presença negra e afro-brasileira e a agência histórica desses indivíduos nas relações sociais e políticas da cidade, além do racismo evidente e da segregação. Alguns bairros de Novo Hamburgo tinham inclusive nomes expressamente racializados, como Mistura e o bairro África, que aparece mencionado nesse extrato de compra de terra. Um dos principais e mais antigos clubes negros do Rio Grande do Sul também fica em Novo Hamburgo, e existe até hoje. Trata-se da Sociedade Cruzeiro do Sul, importante local de encontros, festas e associações da população negra da cidade. Observar essas imagens e estudar sobre os diferentes momentos em que foram produzidas torna evidente a complexidade das relações étnico-raciais no Brasil, e nos ajuda a questionar opiniões consolidadas, como a de que em colônias alemãs não houve escravidão,
ou de que a presença negra, africana e afro-brasileira no sul do Brasil é ínfima. Essas regiões são ricas nesse sentido porque evidenciam silenciamentos e esquecimentos por parte da memória e da história oficial. Apresentamos aqui uma pequena introdução, mas essa história ainda tem muito a ser ampliada e discutida.